Amém. Então, nesse misto de constrangimento e de trazer um testemunho e talvez alguns princípios aqui dentro, amados, orem, dependam do Espírito Santo, aquilo que eu vou falar, não pegue isso, faça disso uma regra para aplicar em sua casa. Um irmão, ontem, precioso, me procurou aqui no final, dizendo que estava gostando muito do encontro, estava sendo muito edificado, e me trouxe uma palavra que eu entendo como uma correção, né, de algo que eu tinha dito ali fora, para os irmãos, para os maridos, e ele me trouxe uma palavra que em algum momento eu fui muito enfático e usei uma expressão sempre, e talvez aquilo fosse uma fé minha e uma prática minha na minha casa, e eu trouxe como sempre. Então eu agradeci esse irmão essa correção, e a gente que é muito enfático corre nesse risco de às vezes tornar absoluto uma coisa que é uma prática da nossa fé, da nossa casa. Portanto, amados, façam esse filtro aí com o Espírito Santo, que for princípio, leve para casa e aplique como Deus orientar você. O que não for, o que for prática, se inspire para que Deus dê a sua prática na sua casa. Vamos falar sobre a presença de Cristo no lar, a presença de Deus no lar. Tem tudo a ver com filhos. O que eu vou falar está ligado a filhos, a como cultivar essa presença de Cristo no lar, para que os filhos vejam isso e cresçam nesse ambiente de fé e possam ter os seus corações conquistados por isso. Eduardo falou muita coisa de manhã, completando um pouco o que Caleb falou. Foi uma palavra profética, mas muito cheia de doutrina. Então ela falou de exemplo, de instrução, de ser amigo, e citou lá em algum momento correção. Então estava tudo ali dentro, não estava arrumadinho como a gente está acostumado, não era um ensino didático, mas era uma palavra profética, onde estava tudo isso aí dentro. Eu queria começar com o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Preciso de um pezinho, qualquer coisinha que pese aqui, porque a Bíblia está voando, as folhinhas. Deuteronômio capítulo 6, ótimo, o sino, um alfajor que Isaac me deu, ótimo, obrigado Isaac, depois eu vou comer. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, um texto conhecido, queria que os irmãos ouvissem atentamente, com o coração do que Deus quer trazer em cima disso hoje. Começar do 4, e eu vou adaptar para a igreja. Ouve igreja, ouve Israel, ouve igreja, ouve minha casa, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto é preciosíssimo, e esse texto aponta para duas coisas principais, a meu ver. Primeiro, aquilo que Moisés entendeu de Deus, dentro daqueles 8.000 e tantos mandamentos e leis e estatutos, qual era o centro da lei judaica. E Jesus lá na frente também reforça isso, quando lembra esse texto. O centro de todas aquelas leis, estatutos, juízos e decretos, e o alvo na nossa formação dos filhos, na nossa criação dos filhos, é levá-los a conhecer a Deus, amar a Deus e querer fazer a vontade de Deus. O centro é esse. Ouve, ó igreja, ouve, ó Valdir e Neuze, ouve, ó André e Mônica, o Senhor Deus é o único Deus. Amem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Façam isso e ensinem seus filhos isso. Ensinem seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que ensina isso? Como é que se ensina alguém a amar alguém? O texto fala do alvo do nosso ensino. Todo o foco, amados, do nosso ensino de filhos, instruir, corrigir, ser exemplo, ser amigo, é para levar os filhos a conhecerem a Deus, o Deus que conhecemos, e amarem esse Deus, e quererem obedecer esse Deus. Esse é o coração que tem que estar na gente como pai, para trazer a presença de Cristo no lar. E como é que é isso na prática? Aí ele fala aqui, ele dá o caminho das pedras, ele não dá só o desafio de ensinar isso. Como é que faz isso? Aí ele diz, você vai inculcar isso em seu filho. Inculcar é botar na cuca, na mente, na cabeça dele, no coração dele. Como? Você vai falar disso, sentado em casa, quando estiver na mesa, tomando café, almoçando, jantando,
sentado no sofá da casa, na sala, sentado na varanda, toda vez que estiver sentado em casa com os filhos, é isso que eu preciso ensinar meus filhos. E andando pelo caminho, antigamente você levava os filhos andando para a escola, ou de ônibus, hoje é de carro, e no carro levando para a escola, ou no ônibus levando para a escola, ou levando para algum outro lugar, para o parque, no caminho, nos deslocamentos, nas idas e vindas, a gente ensinar isso aos filhos. Daqui a pouco a gente vai destrinchar a prática disso aqui. E ao deitar-se, na hora que for colocar os filhos para dormir, ensinar os filhos a amar o Senhor. E ao levantar-se, quando acordar de manhã, já começar o dia ensinando isso aos filhos. Isso aqui me fala da intensidade com que a gente tem que investir nesse ensinar os filhos a amar a Deus. Extrapola a questão de você ter um horário do dia para fazer isso. Extrapola a questão de você ter um dia na semana do culto doméstico para você fazer isso. Isso está falando de uma intensidade, de uma frequência que é todo o tempo. O filho acordou, a partir dali, oportunidade de ensinar o filho a amar a Deus. O filho está sentado tomando café, oportunidade de ensinar o filho a amar a Deus. O filho levantou para ir para a escola e você vai levá-lo junto, oportunidade de ensinar a amar a Deus. O filho voltou, vai deitar, vai dormir, ensinar ele a amar a Deus. E ele ainda dá algumas coisas lá que eles praticavam, eles amarravam essa Shema, esse texto aí de Deus e de amar a Deus, eles amarravam isso nas mãos, botavam pendurado, Marcelo que é judeu pode me ajudar nisso aí, mas penduravam nas mãos, filactérios, tem uns nomes lá, amarravam aqui, prendiam nas portas, meu sogro é judeu, até hoje tem na porta dele lá um negocinho preso, um ferrinho lá na frente, eles prendiam isso, fisicamente eles amarravam para não esquecer, estava em qualquer lugar que estava amarrado ali, ó. Não era uma fitinha do Senhor não, mas do Bonfim não, mas ali estava o mandamentozinho, na porta estava o mandamento, o tempo todo ele lembrava de ensinar isso aos filhos. Como ensinar isso, amados, aos filhos? Como ensiná-los a amar a Deus? O centro para mim de tudo isso está aqui, porque, falar mais devagar, é porque eu sou discípulo de Sérgio Avilés, aí eu estou, o centro disso aqui, amados, o centro de todo o ensino de filhos é isso aqui, tudo isso que a gente vem ouvindo aí de comunicação, vem ouvindo de relação sexual, ouvimos sobre perdão, isso são princípios que ajudam a ordenar a nossa casa, mas se a gente arrumar a casa e não houver a presença de Deus na casa, a presença de Cristo não estiver sendo cultivada na casa, isso é vazio, isso não dura. Eduardo disse uma coisa interessante, a gente tem que querer mais do que filhos obedientes. Filhos obedientes, você tem aqueles princípios, quase uma cartilha, alguns têm com... Isso é um filho obediente, mas um filho que teme a Deus, um filho que ama a Deus, um filho que tem fervor. O centro está aqui, levar os filhos a amar a Deus. Como? Como é que Deus tem me levado nesse tempo aí, nesses 10 anos, a procurar fazer isso, eu e Mônica, com os nossos filhos? Pensei aqui em 5, 6 coisas práticas que a gente tem feito, sei que os irmãos têm feito essas, têm feito outras coisas melhores, tem mais gente que pode dar testemunho depois sobre isso nas perguntas, mas algumas coisas eu considero que foram e são importantes para estar gerando fé no coração de meus filhos. Meus filhos se batizaram no final do ano passado, Liz com 10 anos e Luca com 8 e pouco, aí quase 9 anos. Quero dizer que isso não é uma realidade isolada, tem começado a acontecer casos de batismos entre nós, de meninos de 9, 10 anos, e vão acontecer mais, em nome de Jesus, porque é uma tentativa do diabo, do mundo, de tragar os nossos filhos muito cedo, e há um desejo de Deus, de salvar os nossos filhos muito cedo, de uni-los no batismo, de receberem o Espírito Santo. Então eu creio que Deus foi misericordioso e que usou essas ferramentas todas que a gente procurou aplicar para gerar essa fé no coração deles. Primeiro ponto, contemplação. Como cultivar a presença de Deus no lar? Uma ferramenta, um instrumento que Deus nos dá para praticar muito com os filhos, a gente sempre fez muito isso, contemplação. Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Paulo diz uma coisa que eu gosto muito, que eu vejo isso muito praticado com o Davi nos Salmos, e vejo Jesus praticando isso. Romanos 1:20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Há uma expressão de Deus na sua criação,
Davi percebeu isso, contemplava, adorava, escrevia sobre isso. Jesus percebia isso, sabia disso e apontava a criação o tempo todo para contar histórias. Nós temos que nos utilizar disso. Eu sempre fiz muito isso com os meninos. Estamos andando em algum lugar onde há a criação de Deus, a praia, o coqueiro, estamos em Guarajuba na varanda vendo o mar, estou levando para a escola, passa, sobe a ladeira de Amaralina, quando desce você vê o marzão. Todas as oportunidades aqui, viajando de férias, eu levava eles a contemplar atributos de Deus na criação. Fiz muito isso. Filhos, olha que marzão lindo. Quem criou esse marzão? Desde pequenininhos, foi Deus, foi Jesus. O que é que a gente vê aqui no mar, o mar é bonito? Eu disse, Jesus é bonito. O mar é grande, Jesus é grande. O mar é perfeito, é colorido. Eu disse, Jesus é perfeito. Desde muito pequenininhos, os filhinhos aprenderam a contemplar a criação e na criação perceber a Deus. Isso é uma forma de cultivar a presença de Cristo no lar, levar os filhos a serem contempladores. A gente enche criança de atividade, de brincadeiras, as crianças ficam agitadas, não aprendem a contemplar, sentar numa rede, ficar ali vendo o mar, contemplar, e dali você puxa uma oração, puxa uma adoração com os filhos. Contemplação, ensinar e levar os filhos e fazer junto com eles, contemplar. Eu fazia isso, eu e Mônica, dizíamos isso, eles viam, ouviam, e nós levávamos eles a fazer isso. Segunda coisa, adoração. Aqui eu estou falando adoração, não só com expressões de oração, com cânticos, com músicas. Eu não sei tocar nada, então boto um negócio lá, mas juntos em casa, muitas vezes, no carro, na igreja no lar. Em casa eu estou com o hábito, já de algum tempo para cá, de acordar de manhã. Duas coisas tenho feito. Li isso em algum lugar, acho que alguém testemunhou isso, eu li em algum lugar e passei a fazer isso. Eu levanto assim, me espreguiço, e já me desço e já me ajoelho. Eu faço esse movimento, assim, levanto, me espreguiço, já viro assim, ali mesmo já me ajoelho e começo a orar. E assim que eu termino de orar, eu ligo o meu iPad em alguma adoração. Vou procurar um cântico, boto ali, boto no corredor. Aí começa o dia a casa em adoração. Porque de manhã cedo, arrumando os filhos, preparando o café, é um momento que tende a agitar a gente, né? A gente já acorda, às vezes, em cima da hora, e tem isso, e a gente já começa o dia, acorda o filho já agitado, vai, toma banho. E ali não, a gente bota um louvor, uma adoração, e a casa já começa assim, com adoração. Aí eles já levantam ouvindo a adoração, e já começa a cantar. E aí Luiz vai para o chuveiro cantando, estou eu no meu banheiro cantando, o Luca está se arrumando no quarto cantando, e ali aquele ambiente de adoração se instala na casa. Mesma coisa no carro. Quando eu vou no carro, amados, eu não ouço jornal, Band News no carro com meus filhos. Nunca ouvi jornal no carro com meus filhos, nunca. Ou nós estamos orando, ou nós estamos compartilhando a palavra, ou nós estamos, que Liz e Mônica gostam mais do que eu, abre lá, pega um negócio lá, pum, bota ali, começa um louvor, uma adoração, e agora tem Liz e Luca, e tem Ana Clara, e tem Netinho, tem mais gente agora no coro de adoradores no carro. Nunca ficamos ouvindo notícia no carro, nunca com os nossos filhos. Sempre aproveitamos, sempre, o tempo de carro, o tempo de engarrafamento, sempre foi tempo de adoração, de oração, de conversar alguma coisa, sempre. Na igreja no lar, adoração. Muitas vezes, a gente quer que nossos filhos espera que nossos filhos sejam fervorosos, sejam adoradores, e muitas vezes os nossos filhos não nos veem fazendo isso. Às vezes a gente está na igreja no lar e a gente está ali, está tendo um cântico, e a gente está ali disperso, está ali conversando com alguém, está ali anotando alguma coisa, e nossos filhos não nos veem de fato adorando ao Senhor. Eles vão aprender, amados, vendo a gente fazer em casa, na igreja no lar. Se eu fico disperso na igreja no lar, meu filho também vai ficar igual a mim, disperso. O papai está ali, não vai brincar com. Mas se ele me vê ali, olha para mim, eu estou ali chorando. Não estou fazendo para ele ver, eu estou fazendo porque eu estou adorando. Mas ele está vendo. Aquilo que Eduardo falou, ele está vendo o meu coração. Primeiro ponto, contemplação. Levar os filhos a contemplar o máximo possível a natureza, a criação de Deus, tirar atributos de Deus disso aí, marcas do Criador. Adoração, todo o tempo, cheia a casa de louvor, de adoração, de cântico. Final de semana, às vezes a gente bota um negócio lá no YouTube que joga na televisão. Também não sou desse. Joga na televisão lá, e tem um CD lindíssimo, Salmos, de uns irmãos adventistas. Lindo, lindo. A gente bota de manhã, altão.
Aí está a Mônica fazendo unha, está a Lisa arrumando o quarto, estou eu brincando. E aquilo ali na casa, aquele ambiente de adoração. E quando eu paro ali, estou chorando, aí Luca me vê fazendo isso, né, tendo essa atitude. Terceiro, oração. Terceiro ponto, terceira prática que a gente pode utilizar para desenvolver a presença de Cristo no lar. Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Todos os dias Jó orava por seus filhos, apresentava seus filhos a Deus em oração, intercedia por eles todos os dias. Amados, só há uma possibilidade de eu não orar por meus filhos algum dia, se naquele dia eu não tiver orado. Se naquele dia eu não tiver orado, que é muito raro, graças a Deus, eu esquecer disso, porque eu necessito, eu preciso disso, é uma necessidade. Começo o dia fazendo isso, passo o dia fazendo isso. Se eu não orar, eu não orei pelos meus filhos. Se eu orar, eles são prioridade na minha oração. Sempre, depois que eu adoro ao Senhor na oração, eu começo a orar por Mônica e pelos meus filhos, sempre. Não há nenhuma outra situação emergencial que eu me desespere e vá orar antes. Sempre começo por eles, para garantir a cobertura, a proteção espiritual. Depois eu vou orar pelos discípulos. Teve uma época que eu brinquei, que eu orava em ordem alfabética, aí Alexandre dizia assim: ah, que bom que eu sou letra A, então. Eu dizia: mas você é Xande, então. Você é Xande, então você. Porque Xande dizia assim: não é bem que eu sou letra A, porque você não dá tempo de orar por todos, mas você é Xande, eu chamo de Xande, então, mas não, era um dos primeiros mesmo. Então, amados, orar pelos filhos, sempre, todos os dias, várias vezes ao dia, de manhã, no carro, no almoço. Orar com os filhos, que é diferente, muitas vezes. Uma coisa é orar pelos filhos, outra coisa é orar com os filhos. Normalmente a nossa oração pelos filhos, a gente está orando por eles, é aquela oraçãozinha mais arrumada, mas a gente está pedindo pela vida deles. Eles estão vendo uma expressão de oração nossa, mas eles precisam orar com a gente, quando a gente estiver orando, clamando, chorando, né? Intercedendo por outras pessoas, porque eles vão ouvir o nosso coração. Quando estivermos orando junto, nós vamos revelar para eles o nosso coração. E muitas vezes eu estou orando com eles por várias situações e começo a chorar, e quando eu percebo, Luca está do meu lado chorando também, e Liz está do meu lado emocionada também. O coração deles também é compungido e quebrantado durante a oração juntos. Uma frase da apostila que eu gosto muito: como sacerdotes, os pais devem falar dos filhos ao Senhor, e como profetas, falar do Senhor aos filhos. Por eles sempre, com eles muitas vezes, pela manhã, no carro indo para a escola, nas refeições, ao deitar, na igreja, no lar, nas viagens. Envolvê-los na oração pelos contatos, eles orarem com a gente. Estamos orando, agora nós estamos numa mobilização de orar pelos vizinhos, e pregar para os vizinhos do prédio. Nós estamos batendo nas portas, terceiro mês que a gente vai fazer isso agora, semana que vem, né, Célio Lu? Semana que vem, nós, Marcelo e Lu, batendo na porta, e mais um casal, batendo na porta, e boa noite, nós queremos convidar vocês para um encontro de oração das famílias do prédio, pelas famílias do prédio. Sabe o que eu fiz? Levei Luca e Liz comigo. Nunca tinha feito isso, de eu bater na porta dos meus vizinhos. Já preguei na praça, já preguei em muitos lugares, mas bater na pé, e eu convidar para isso, e Luca e Liz do meu lado. Teve uns que diziam assim: você vai fazer agora, Luca. E eu, papai, disse: você convida agora. E pem, buzinava, eu me afastava. E Luca: é que a gente quer convidar vocês, aprendendo comigo a criar essa carga de proclamar o Evangelho. E aí nós estamos orando por esses encontros de vizinhos. Eles sabem quando vai ter, eles ficam na espera. Hoje, papai, oramos juntos por esses contatos, por essas pessoas que nós estamos pregando. Orar junto com os filhos é mais do que orar pelos filhos. Contemplação, adoração, oração. Tudo simples, né? Alguma novidade aqui? Não. Ei, Paulinho, nada novo, né?
no reino de Deus, graças a Deus. Leitura da palavra, desde cedo, bebezinhos, muito pequenininhos, nós líamos a palavra para eles. As Bíblias foram mudando, era aquela Bíblia do bebê, Bíblia da criança, Bíblia da menina, daqui a pouco é a Bíblia da adolescente. As capinhas vão mudando, segundo Eduardo disse. Sempre lemos para eles, muito desde pequenininhos, nós líamos a palavra para eles, na linguagem deles, uma historinha curta. Ele, mas não está entendendo, tá, sim, tá. A mentezinha está absorvendo, o Espírito Santo vai usar aquilo no momento apropriado e trazer essa verdade para produzir fé. Desde muito pequenininhos nós líamos a palavra com eles, com as Bíblias adequadas. Uma Bíblia que eu usei muito alguns tempos atrás, uns 2 anos atrás, lemos toda a Bíblia juntos em um semestre. Para os meninos, eles gostam muito, a Bíblia em ação. Muito legal essa Bíblia. Menino gosta demais, o cara era desenhista da Marvel, então os desenhos, é uma Bíblia em quadrinhos, os desenhos da Bíblia são muito interessantes. Você contar a história para o menino é muito interessante, porque o menino está vendo uma revistinha de alguma coisa, quando vê, né? Colorida, cheia de imagem, criança é muito visual. Aí você pega um negócio com a capa preta, falando da Bíblia de Eduardo, a capa preta, entrega o menino, lê umas letrinhas, e fica ali, você tem que usar os recursos dessas Bíblias coloridas, na linguagem deles, contar as histórias, às vezes. Deus me falou uma época que eu sempre li muito para os meninos, revistinhas e tal, e eu lia livrinhos de aventura, de ação, e comecei a ver eles um pouco desinteressados quando eu ia ler a Bíblia, os menores. Aí eu percebi que quando eu ia ler essas historinhas, revistinhas e livros de ação, tinha uma emoção que eu dava ali, e a Bíblia eu lia parecendo aquele, quase em latim, né? Quase em árabe. Aí eu disse, rapaz, olha que erro. Eu estou lendo as historinhas lá com emoção, com som, com não sei o quê, e na hora de ler a Bíblia eu leio numa monotonia, me dorme ali. Comecei, depois dessa bibliação, a ler as Bíblias, mesmo as Bíblias normais, que não são em quadrinhos, procurando dar muita emoção, e leio, faço o som, levanto, pá, eles ficam assim, e aí papai, tá. Só falta surgir helicóptero, helicóptero. Não tem helicóptero, mas eu conto com muita empolgação as histórias da Bíblia para eles, sempre, desde pequenininhos, com muita emoção. Eles ficavam na expectativa, a ponto de ir para dormir, dizer, pronto, não papai, conta mais uma. Imagina, antes que estavam dormindo quando eu contava, agora conta mais uma. Muito bom, contar histórias, saber contar histórias. Usem essas Bíblias, se encham de emoção para contar para seus filhos, façam desse momento de ler a Bíblia um momento emocionante, animado. Muitas vezes, lendo a Bíblia, me lembro uma vez dentro de um quarto do hotel, lendo ali sobre a morte de Jesus, a cruz, e eu comecei a chorar, não conseguia ler, de emoção, com o sacrifício de Jesus. Daqui a pouco estávamos todos ali naquele quarto chorando, emocionados, os meninos chorando, também emocionados com o sacrifício de Jesus, porque viram o meu coração estava fervendo de emoção de ler a palavra, de ver aquele sacrifício. Então os meninos começaram a chorar também, todo mundo estava no quarto ali chorando juntos, emocionados, a palavra de Deus penetrando ali a mente, a alma, o coração dos filhos, não aquela leitura fria, seca, rotineira. Amém. Muitas vezes, nós toda vez que viajamos de férias, normalmente ficamos 15, 20 dias fora, e nós elegemos um livro para a gente ler juntos, da Bíblia, e temos um tempo de edificação nas férias. Teve uma época que a gente viajou e era Provérbios, e a gente todos os dias acordava de manhã, indo no carro, ou no hotel ou no carro, íamos lendo Provérbios, e cada um compartilhava o texto que mais gostou de Provérbios. Nós escolhíamos um para memorizar daquele dia. Então terminamos a viagem com quase 15 versículos memorizados com eles, pequenos. Ou seja, não tirávamos férias da leitura da Bíblia, incorporávamos a leitura da palavra às férias. É o nosso descanso, é o nosso prazer, é a leitura da palavra, seja onde for, Chique ou Paris, não importa. Amém. E a catequese, tudo isso dentro da palavra. Sempre fizemos muito com eles a catequese, agora está quase ficando pronta, quase, em nome de Jesus, a apostila 1 para as crianças, está na fase final de revisão, de diagramação. Mônica já usou com os nossos filhos, testou no semestre passado, não foi, amor? Uma partezinha, vai ficar pronta essa apostila, a apostila 1 que a gente tem, foi feita toda na linguagem, no visual, para a gente usar com os nossos filhos, de uma idade até uma idade, de outra idade até outra idade. Mas sempre fizemos com a nossa apostila, catequese.
Eles sabiam a apostila 1 praticamente toda memorizada, precisa até rever. Eu falava na mesa o versículo, de manhã, de tarde, de noite, falava no carro, era o versículo da semana. A gente ficava todos os dias da semana, lembra, Mário? Revisando, Jesus existindo todas as coisas, aí líamos o texto. No final da semana, eles pequenininhos sabiam aquele versículo todo. Muito interessante. Catequizando a mente. Mas a criança às vezes nem compreende aquilo tudo, é verdade. Pode não ter um entendimento, mas a palavra entrou. E a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. E o Espírito Santo vai usar aquilo, em algum momento, para produzir fé. Lucas, pequenininho, dizia assim: ao qual Deus ressuscitou, rompendo os milhões da morte. Aí eu disse: filho, o que é milhões? Ele disse: aqueles milho grandes, os milhões da morte. Eu disse: rapaz, não é milhões, não é grilhões. Aí vai explicar ele o que é grilhões, né? A filha de um casal aqui também, muito pequenininha, aprendendo a palavra, dizia assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou batom. Ela dizia batom. É verdade, Jesus nunca beijou nenhuma mulher, mas ela teve que explicar que não era batom, nem se achou engano. Então, amados, às vezes o filho não está compreendendo toda a plenitude da verdade, mas nós estamos criando o hábito de proclamar para eles essas verdades. Outra coisa, sempre compartilhei muito com eles, aqui os maridos, queridos, preciosos, aprendemos muito ontem, hoje, que nós somos sacerdotes, profetas da nossa casa, nós somos responsáveis pela edificação das nossas casas. Então eu sempre compartilhei muito com eles palavras. Às vezes Mônica não podia ir para o encontrão, porque os meninos estavam pequenininhos, eu ia para o encontrão, anotava tudo, chegava em casa e compartilhava com ela, edificava ela. Ou ia para um retiro de líderes, tinha uma palavra, eu voltava e compartilhava com eles. Ou a palavra que a gente ouviu no encontrão, aquela palavra eu compartilhava com eles na segunda-feira, indo para a escola. Olha, papai, a gente ouviu ontem, o que vocês entenderam e tal. Então, as palavras serem compartilhadas ao longo da semana. Eu já disse a eles ontem o que a gente conversou aqui, muitas coisas que a gente conversou, o que podia dizer. Foi bom, foi ótimo, papai e mãe estavam aprendendo mais sobre família, sobre como criar vocês e tal, e me falei algumas coisas. Compartilhem com seus filhos o que vocês ouviram aqui, o que vocês aprenderam aqui, compartilhar as palavras com os filhos, tudo isso está dentro da palavra. Lembrem, amados, Mário falou isso alguns anos atrás, a gente estranhou, ainda está aprendendo como é que bota em prática esse negócio, mas a primeira junta que existe, ligamento no corpo, são as juntas naturais. Eu discipulo Mônica, nós discipulamos os nossos filhos. Antes de discipulado, companheirismo, as outras juntas que nós temos há muito tempo funcionando, essa é uma junta natural. Na época a Maria disse assim: a partir de agora os maridos vão ser os discipuladores, vão ensinar as mulheres. Tem gente que estamos aprendendo isso aí, né? Botar isso na prática, mas a gente precisa entender, descer para o coração. Isaac, você é o discipulador de Dica, mais do que Rô. Você é o responsável. Dica coopera, Rô coopera, auxilia nisso. Você é o discipulador, você que tem que instruir, ensiná-la. O marido tem que fazer isso. Discipular a esposa e os filhos. Semana passada, antes de estarmos com os discípulos, quando estamos estudando material juntos, eu e Mônica, com os discípulos, eu sempre tenho uma noite anterior, 2 noites anteriores, eu sento com ela para a gente orar e eu discipular ela. Leio com ela a apostila, compartilhamos juntos, ela responde para mim, eu catequizo ela, a gente faz aquilo, depois nós vamos fazer isso com os discípulos. Com os discípulos, antes ela fazia com as mulheres, eu fiz com ela. Então nós somos os discipuladores das nossas casas, nossas esposas, nossos filhos, né? Uma outra coisa ainda dentro dessa coisa da palavra, de sermos profetas, é que o profeta, além de trazer a palavra de Deus para a casa, para a família, para a esposa e para os filhos, ele denuncia, Eduardo falou muito hoje de manhã, denuncia a realidade do mundo. O profeta é aquele que vê uma realidade e denuncia. Então nós fazemos isso com nossos filhos bastante. Se vemos algo numa revistinha, num filme, num desenho que viram, na rua, na vizinhança, e percebemos que aquilo é contrário ao reino de Deus, nós pontuamos para eles. Vocês estão vendo isso aqui? Você vê essa maneira como o menino aqui tratou a mãe aqui no parquinho, no aniversário? A gente conversa com eles, pontua para eles, faz esse contraste. Sabe o que acontece? Nossos filhos são criados, graças a Deus, muito protegidos no nosso ambiente familiar, na igreja, e eles podem cair no seguinte engano, que o natural é isso, é ser assim, que sempre foi assim, que será assim, que todo mundo é assim. Os filhos vão perceber que o que nós vivemos na nossa casa é por causa da presença de Cristo no nosso lar. Fazer essa distinção. Muitas vezes eu pergunto: você sabe por que o papai trata a mamãe assim?
Aí, porque papai é discípulo, porque papai ama Deus, porque papai obedece a palavra. Pontuar para eles isso, para eles não serem assim, achando que isso é natural com todo mundo e com todos. Quinto ponto, o que a gente costuma chamar lá em casa de encontrinho. Alguns chamam culto doméstico, alguns chamam, não sei como é que outros nomes dão, outras pessoas dão esses nomes. O encontrinho. Começamos a fazer isso desde que eles puderam ficar sentados, assim, 8 meses, 1 ano, bem pequenininho. A gente já fazia, me lembro, momentos lindíssimos nossos, na nossa cama, nós 4, nós 3 no início, depois nós 4, eu e o Mônica, os 2 na nossa cama, fazendo um encontrinho ali, juntos, orando. Eram pequenininhos, a oração era mais curtinha, cantavam um cântico, liam um texto da Bíblia, pequenininho, tudo curtinho, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, começa a dispersar, pronto, tá bom, encerra, abençoa, volta para dormir. É maiorzinho, vai crescendo, a demanda que você pode fazer naquele momento. Sempre fizemos isso desde muito pequenos e fazemos até hoje. Momentos que fizemos mais vezes, fazíamos 1 vez, 2 vezes na semana, 3, momentos que a gente tentou fazer todo dia, fazer no final de semana isso. O fato é a constância disso, a frequência disso. Não precisa fazer nada muito elaborado. Já fizemos coisas muito elaboradas, porque os meninos pequenos a gente tentava usar o máximo possível da criatividade. Estava começando ali agora com o Mônica e Mon dizendo isso, que a gente precisa resgatar algumas coisas dessas. Às vezes a filha já está com 10 e 8, 9, a gente pensa que eles não precisam mais desses encontrinhos assim tão criativos, basta sentar e ler. Mas de repente a gente buscar de Deus criatividade. Fizemos coisas muito diferentes e interessantes com eles. Já contei para os discípulos, vestíamos roupas, fazíamos desenhos. Eu lia um texto da Bíblia e dizia: desenha aí o que vocês entenderam desse texto da Bíblia. Eles desenhavam. Fazíamos historinhas com Playmobil. Eu pegava o Playmobil, sentava com eles e eu queria contar uma história de Jesus. Eu contava com Playmobil. Já batizamos a Barbie de Liz, umas não sei quantas bebas a Barbie de Liz foi batizada. Tinha uma piscina da Barbie, aí contava, alguém pregava para Barbie, que não era Barbie, era Maria. Pregava para Maria e Maria ia batizada na Barbie. Então Barbie já se batizou várias vezes. O Ken, o Max Steel já está convertido lá em casa. Hein? Barbie o quê? Não mata mais ninguém o Max Steel. Uma vez fizemos, numa história do Antigo Testamento, fizemos uma tenda na varanda, não foi, amor? Pegamos uns lençóis, montamos uma tenda na varanda, para falar do que? Do povo do Egito, não foi? Do Êxodo, para eles viverem a história. Então a gente fez uma tenda com lençol, e ficou ali, e contou a história. Comemos ali, como se estivéssemos no deserto com eles. Fizemos um negócio assim simples, lençol, joga na varanda, o filho, e nós somos o povo, estamos aqui, comemos ali dentro do deserto. Uma vez eu fiz a grande pescaria na minha cama, escondi, eles não sabiam, eles tinham uma piscina de bolas, aquelas bolinhas, né? Tinham antes, o avô tinha dado, eu peguei aquelas bolas todas, enrolei num lençol, botei embaixo assim da cama, né? E aí ficamos em cima da cama, a cama era o barco, aí sacudia a cama de mola, sacudia a cama, aí joga a rede pro lado de cá, jogava, e puxava o lençol, ih, não veio nada, mas Jesus mandou jogar do lado de cá. Não esperava. Quando eu puxei as bolas tudo para dentro da cama, cheio de bola, eles quanto peixe, tomaram um susto assim. Então, amados, a gente buscava a criatividade para fazer coisas simples, mas coisas criativas, que envolvessem eles, que eles gostassem. O mundo é muito astuto, e o Deus desse século, o diabo, é muito astuto em criar coisas criativas, que prendem a atenção, e a gente fica na nossa monotonia de ensino repetitivo com os filhos. Não estou dizendo que a gente precisa fazer coisas mirabolantes, mas buscar de Deus criatividade. Eles sintam isso, que a gente se empenhou, a gente orou, que a gente está fazendo aquilo de coração, que não está fazendo aquilo para bater um ponto, né? Encontrinho. Aí você estabelece com a esposinha o nome, o dia, o tempo de fazer isso. Usar todos os recursos possíveis para isso. 6º ponto. Tudo isso são práticas que eu e Mônica aplicamos na nossa casa e animamos os irmãos para cultivar a presença de Cristo no nosso lar. Contemplação, adoração, oração, leitura da palavra, encontrinho, comunhão com a igreja, com os irmãos. Eduardo falou disso, achei muito bom. Como tem sido a nossa postura ao receber os irmãos em casa? Como tem sido a nossa postura ao estar no encontro da igreja na casa? Como tem sido isso? Os filhos sentem e veem que aquele dia, aquele momento, aquela coisa de receber os irmãos, de receber a igreja, é um momento de alegria para a gente, de festa. Os filhos percebem isso? Ou
Poxa, já vai começar a igreja daqui a pouco, vamos lá, vamos arrumar. Eles sentem que nós estamos cansados, sentem que nós estamos fazendo aquilo por obrigação, de ir ou de receber. No meu caso, receber, porque a turma vai lá para casa. O seu pode ser de ir, em cima da hora, está ali enrolando, está assistindo televisão, preferia ficar ali. O filho, como disse Eduardo, vai ler o nosso coração. Dia de igreja lá em casa é sempre festa, dia de receber os irmãos, sempre, qualquer dia. Mas eu digo, dia da igreja lá, às vezes está muitas vezes temos ido agora a Guarajuba, quando dá o horário, 3 horas, nós saímos lá para vir para cá. E a gente vem em festa. Papai, já, tem igreja no lar. Beleza, tá, o melhor momento do dia, vamos lá. Aquela expectativa, aquela animação para receber os irmãos. Sem reclamar, sem murmurar. Eduardo falou, sem falar mal dos irmãos ou da igreja, não tratar de problemas dos irmãos. Quando eu digo que divido com eles orações, nunca trago um problema para eles orarem. Fulano se afastou, está desanimado, está em pecado. Não trago essas coisas para eles, não. Eu poupo eles disso por enquanto. Eu quero enchê-los de fé. Eu trago, fulano se converteu, fulano está ouvindo a palavra, fulano se restaurou, coisas que produzam fé. Se envolver com eles, amados, promover encontros entre os filhos. Mônica fez muito isso e faz. Os filhos estarem juntos. Hoje nossos filhos estão lá com o filho de Léo, meu sobrinho, estão juntos, passam o dia juntos. Filhos estarem juntos, conviverem juntos, proporcionar essa comunhão deles com os filhos dos irmãos. Se envolver em retiros de crianças. A gente tem, esse vai ser o 2º ano, né? A gente sempre fez atividade com crianças no grupo caseiro e resolvemos fazer um retiro de crianças. No ano passado fizemos em Guarajuba, foi muito bom. Vai ter o 2º esse ano em outubro. Crianças de 7, 8 anos para cima, né? Idade dos nossos filhos. Se envolver com eles nisso, eles nos verem envolvidos nisso, participando, à frente, curtindo, servindo, tocando, pregando, nos verem envolvidos, como o Eduardo falou, nas atividades deles, nos planos, nos projetos deles. Sabe uma outra coisa dentro dessa questão da comunhão da igreja que sempre fizemos? Levá-los para ver batismos. Sempre. Tem batismo no ar, eu carrego meus filhos para ver junto. Pode ser de noite, naquele de obra sessões, vão dormir mais tarde. Como isso marcou e marca eles. Batismo para a gente é festa, é celebração. Então desde cedo eles aprenderam que aquilo era um momento de festa. Comecei a ensiná-los, instruí-los que um dia ia chegar aquele momento deles, que eles iam passar por aquilo ali. Marcou uma coisa, eles eram muito pequenininhos quando Geraldo e Camila se batizaram. Quantos anos tem de batizado? 8, você imagina, Liz tinha 2, Luca tinha 1, você tem os 8 anos de batizado? Rapaz, já. Eles eram muito pequenos, Liz tinha 2 para 3, Luca tinha 1 e pouco, né? E naquele dia que soubemos, Geraldo e Camila vão se batizar, aí eu criei logo um jingle. E vai rolar a festa, vai rolar, Geraldo e Camila já vão batizar. Comecei a cantar, eu aproveitei uma música daquela época do momento, e apliquei, fiz um jingle, fiz um gospel ali agora, e começamos a cantar aquilo. Geraldo e Camila vão batizar, e foram batizar, e foram assistir o batismo de Geraldo, e eu levo eles sempre para todos os batismos, uma festa, bota eles lá na frente, ó, vejam lá, vem todo aquele mover espiritual. Eu creio, eu sempre profetizo isso nos batismos, que há um mover espiritual ali, que produz fé em quem está assistindo. Eu sempre digo, ó, tem gente aqui que é o próximo, viu? Sempre termino o batismo dizendo isso. Olha, tem acontecido muito. E que alegria foi para mim, no ano passado, poder batizar os meus filhos, poder entrar nas águas. Léo e Danilo, meus cunhados, meu irmão, meu cunhado, tiveram que entrar comigo para me segurar, né? Porque eu estava assim, meio entorpor, assim, de emoção, ficava com medo de passar mal desmaiado dentro da água ali mesmo. Mas que emoção foi vê-los, depois de tantos anos profetizando sobre eles que ia chegar o dia deles, esse dia ter chegado. Amém. E eu creio que isso vai acontecer com vocês, viu, amados? Com os filhos de cada um de vocês. Encham seus filhos de fé, profetizem para eles sobre isso. Para a gente não havia alternativa de que ia ser, de que eles não iriam escolher isso. Não, botamos na cabeça, esse é o caminho deles, vai ser assim. Nós começamos a profetizar cheio de fé. Vocês vão se batizar, questão de tempo, vai chegar lá, tal. E dizer a eles, eu digo até hoje a Luca, vocês são, aí a Liz, vocês são os nossos discípulos mais importantes. Eu digo para ele, tá vendo quantos discípulos papai acompanha, mamãe, te ama, todo mundo recebe, tal, viaja junto, mas vocês são os mais importantes. Vocês estão com a gente o tempo todo, somos os únicos. Imagina, deitei com o Luca outro dia e disse, você é o único que eu deito do lado para dormir. Eu não deito com o tio Xande, nem com o tio Robinho, nem ia dar na cama com o tio Robinho, mas são os discípulos mais próximos. Eu digo isso para eles, vocês são os mais importantes, eu valorizo isso. Que foi, Robinho? Como é? Bullying?
Ah, desculpe, Robinho. E a última coisa, o batismo. Práticas, contemplação, adoração, oração, palavra, encontrinho, comunhão com a igreja. Batismo. Oramos muito por isso, amado. Criamos muita expectativa no coração deles sobre isso. Ensinamos a eles muito. Desde muito cedo, 7 anos, 6, 7 anos, nunca disse: papai, eu quero me batizar, papai, eu quero me batizar. Teve um dia que chorou, eu fiquei desesperado, chorou: papai, eu quero me batizar, se Jesus voltar hoje. Pô, quando começou a dizer esse negócio, hein, Lázaro? Se Jesus voltar hoje, eu... Aí disse: fique tranquilo, está debaixo da autoridade do seu pai. Se voltar, o problema é comigo aí. Eu já sei que você quer. Nós vamos orar, eu vou conversar com as autoridades, ensinando a ele a depender das autoridades. E a honrar, eu vou conversar com o tio Sérgio, e tio Sérgio vai orientar papai quando é o momento. Isso ele com 6, 7 anos, mas esperamos até 8 anos e pouco, 8 anos e meio, 8 anos e pouco. E aí Sérgio foi orar, Sérgio viajou, eu vou orar por isso. E ele todo dia perguntava: papai, tio Sérgio já deu a resposta? Tio Sérgio já orou? Eu falei: se ele orou, eu não sei, mas deu a resposta, não me deu. Quando o tio Sérgio voltou, a primeira oportunidade que ele teve junto, ele chegou, ficou junto de Sérgio assim, né? Olhando para Sérgio e tal, e Sérgio: eu já sei o que você quer saber. Disse a ele, tipo assim, aí orou. Eu Sérgio: orei, vou conversar com seu pai. Conversamos e algum tempo depois preparamos eles para o batismo, ele e Liz, né? Muito definidos assim pelo batismo, e temos visto esse crescimento deles nesses meses. Mas desde muito cedo eu orava por isso. E no ano passado, na nossa lista de oração que a gente tem com eles, e alvos, um deles era esse que a gente tinha colocado: eles serem batizados, terem experiência com Deus, serem batizados. E Deus ouviu a oração, amados. Amém. O último ponto. Estava lá na oração, eu não falei. A gente tem lista de orações com eles que a gente vai atualizando, né? Eles sabem nossas listas de oração que a gente tem com eles. No início do ano a gente faz alvos para o ano juntos e ora por aquilo, e tem lista que a gente vai atualizando. Nem sempre tem uma lista formalzinha escrita, mas a gente utiliza esse recurso das listas de oração. O último ponto, que aí não é questão nem tanto de cultivar a presença de Deus no lar e trazê-la para o lar, porque acho que essas outras ferramentas todas contribuem para trazer. Essa seria para manter as coisas que não são a presença de Deus fora do lar. Tem a ver com santificar a família e os filhos. Santificar a família, separar, manter fora da casa e do lar aquilo que não é de Deus. Neemias 3:28 diz uma coisa muito interessante, a gente não precisa abrir o texto, fala da reconstrução dos muros. Neemias foi para reconstruir os muros de Jerusalém. E nesse texto diz uma coisa que me chamou muito a atenção. Diz que aí todo mundo se envolveu na reconstrução do muro, mas disse uma coisa que me chamou a atenção: que os sacerdotes reconstruíam os muros, cada um defronte da sua casa. Cada sacerdote cuidava de reconstruir aquele pedaço do muro que era a sua casa. As casas eram construídas no muro. Cada sacerdote fazendo isso com sua casa, com sua família, o muro total foi sendo reconstruído. Cada sacerdote é responsável por construir esse muro de santificação e de separação do mundo na sua casa. Por isso aí vale que você não tem coisas que você não precisa importar do outro para a sua, você precisa construir. O que é que na minha casa não vai entrar? O que é que na minha casa meus filhos não vão ler, não vão assistir, não vão ouvir, para manter fora esse tipo de influência? Nossos filhos sempre leram algumas revistinhas, líamos muito no início antes de ler para eles, selecionávamos histórias. Algumas revistinhas nós dizíamos assim: essa história vocês não vão ler, ou a gente arrancava, ou não deixava eles ler, grampeava, ou não deixava eles não liam. E algumas vezes percebemos que influência do que estavam lendo na historinha, na revistinha, se revelava no comportamento deles. Nós dizíamos: opa, sai, isso aqui já não vai ler mais. Ou assistindo alguma coisa e começa de repente a gostar muito daquele negócio: opa, vamos renunciar a isso aqui um pouquinho. E Deus vai dando, o Espírito Santo vai dando sabedoria para você fazer, construir esse muro de separação, de santidade da sua família. E é o que eu comecei dizendo: tudo quem está aprendendo de princípios é para arrumar a casa, mas se você não tem a quem adorar na casa, a casa fica vazia, o altar está vazio. Então, tudo quem está aprendendo, amados, é para criar esse ambiente de harmonia, para cultivarmos a presença de Cristo no nosso lar. Vou deixar com vocês 3 perguntas e termino. Robert, vem para aqui para frente, para a gente daqui a pouco responder perguntas. Para os maridos, anotem essa perguntinha para vocês se responderem em casa. Somos sacerdotes e profetas das nossas casas. Muito do que eu compartilhei aqui, como cada um vai aplicar, vai vir por conta do marido.
Minha esposa estava ali com algumas dúvidas em algumas coisas dos filhos, ela está um pouco confusa com algumas coisas. Eu disse: amor, amanhã nós vamos orar, eu vou ouvir você com calma, e eu vou instruir você, como você vai fazer com os meninos. Vocês ouviram o que Eduardo falou aqui? Fantástico aquilo. O homem ensina, a mulher repete, a mulher instrui em cima do que o marido ensinou. Se você não traz ensino, a mulher fica perdida. Vai para lá, vem para cá. 3 perguntas. Maridos, como está a nossa comunhão pessoal com Deus? Nossa vida de oração individual, de leitura da palavra, nosso jejum. Como é que está a nossa vida de comunhão com Deus? Você bota aí para você se responder. Porque esse é um sondar e um examinar que cada um tem que fazer. Porque se você não está bem, não tem como cultivar essa presença de Cristo no lar. Não tem como cultivar. Marcelo disse lá fora, eu gostei muito, eu concordo com o Marcelo. Marcelo disse: a gente pensou que ia ouvir de novo correção de filhos. Na verdade, nós fomos corrigidos por Deus. Então começa em nós, amados. Se a nossa comunhão com Deus não está boa, não tem como isso se espalhar na família. E assim, ainda dentro dos maridos, e sua esposa como está? E sua esposa, como é que está nisso? Segunda pergunta para os casais: quando e como vamos separar tempo para buscar a Deus juntos? Ter alvos de oração em comum, estudar algo da palavra juntos, ter cumplicidade no jejum. O casal vai definir isso. Quando e como a gente vai fazer isso, amados? Como é que a gente vai, cada um aí, buscar restaurar? Eu sei disso, amados. Nós estamos casados há 16 anos. Tem momentos que a gente foi mais intenso nisso. Tem momentos que a gente arrefeceu. Tem que retomar. Essa é uma palavra de ânimo. Retomar a comunhão do casal com Deus juntos. Juntos. E a última pergunta, para as famílias agora. Fiz uma pergunta para os maridos, uma para os casais e outra para as famílias. Quando e como vamos implantar ou resgatar o nosso culto no lar com a presença dos filhos? E o que vamos estudar junto com eles? Perguntas práticas. Como é que a gente vai transformar essas coisas que foram um testemunho em coisas práticas na sua casa? Marido na sua comunhão com o pai, o casal na sua comunhão junto. E como vamos fazer isso com os filhos? Quem perdeu, quem nunca teve, quem perdeu isso, retomar, botar isso em prática. Bem, amados, e o segredo é a dependência do Espírito Santo de Deus. Não são regras, não é uma cartilha, é a dependência do Espírito Santo de Deus. Senhor, por favor, pedimos que o Senhor nos instrua. Teu Espírito Santo traga, Senhor, a tua orientação particular para cada marido, para cada casal, para cada família aqui. Tu traga, Senhor, ânimo, fé, para implantar essas coisas na nossa casa, práticas que cooperem, Senhor, com o cultivo da Tua presença, para fora das nossas casas, tudo que não é Teu, tudo que não Te agrada, todo programa, toda leitura, toda música, que não coopere, Senhor, em desfrutarmos da Tua presença, Papai. Queremos a Tua presença, precisamos dela, Senhor. Queremos ensinar, Senhor, os nossos filhos a Te conhecerem e Te amarem, Senhor. Isso é o que está no nosso coração, Tu sabes. Perdoa, Senhor, os nossos erros de omissão, negligência. Nos perdoe, Papai, tenha misericórdia e alcance o coração dos nossos filhos, conquiste eles para Ti, em nome de Jesus, amém.